Dança Avenida Paulista e bem-vindos à nossa segunda aula, onde a gente vai usar os elementos e algumas técnicas da dança do ventre para sensibilizar e conscientizar o nosso corpo. Na nossa aula de hoje, o protagonista, na verdade os protagonistas da nossa prática serão os nossos braços. Eles que vão conferir toda a leveza, a feminilidade e também são eles que vão dar poesia para a nossa dança. Além disso, a gente vai também suavizar o nosso quadril. Então a gente vai fazer alguns movimentos ondulatórios e alguns movimentos redondos com o quadril, também trazendo um pouco mais de feminilidade e um pouco mais de leveza para a nossa dança. Como que vai ser a nossa prática hoje? A gente vai ter um aquecimento em que a gente vai aquecer, ativar, mobilizar um pouquinho o nosso corpo. Aí a gente vem para uma prática que é um pouco mais técnica, trazendo realmente os exercícios e os movimentos da dança oriental. Aí a gente tem uma coreografia sugerida, pensando ainda como foco os braços e um pouco o quadril. E no final a gente tem uma parte de improviso. A parte de improviso, você pode usar uma música que você queira, ou eu vou sugerir também uma música aqui, e você vai realizar os movimentos da forma mais natural e mais instintiva que você conseguir e que você puder. Isso é muito legal porque acessando essa parte instintiva, ela já existe, ela vem de uma matriz, uma raiz que é ancestral feminina, então é importante que você traga à tona. Então você não vai pensar muito para fazer, você vai deixar de uma forma muito natural esses movimentos acontecerem. Deixe os pés afastados na largura do quadril, os joelhos bem relaxados, destravados, ombros relaxados. E a gente vai começar inspirando, elevando os braços, crescendo. Cresce, 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 solta o ar e desce. Inspira, sobe, cresce, 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 entrelaça os dedos. Cresce, 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 pode até tirar os calcanhares do chão e desce. E uma terceira vez, inspira, eleva os braços, cresce, 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 tira os calcanhares, desceu, vou subir um lado de cada vez. Sobe uma mão, sobe a outra, sobe uma outra, como se você estivesse escalando, subindo, puxando uma cordinha indo lá pra cima. Isso, e desce. Ai, agora a gente vai mobilizar um pouquinho os nossos ombros. Então eu vou elevar as minhas escápulas, vou subir os meus ombros e vou empurrar minhas mãos lá pra baixo. E de novo, sobe, inspira, solta o ar e desce. 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 Um ombro de cada vez. O outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Agora a gente vai fazer um movimento com os ombros lá para trás, ó. Eu vou vir para frente, para cima e para trás. Para frente, para cima e para trás. Pensando ainda só nos ombros. Os dois, um de cada vez. Para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Agora o movimento vem de trás para frente, de trás para frente, de trás para frente, de trás, um de cada vez. Para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Agora que a gente aqueceu um pouquinho os ombros, a gente vai pensar no tronco. Então eu vou deixar os meus braços do lado das minhas coxas e eu vou deslizar para um lado, deslizar para o outro, deslizar para um lado e para o outro. Só desliza. Pensa que você quer chegar com a sua mão lá no seu pé, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Agora eu vou pensar em empurrar o meu quadril lá para trás, esticar bem o joelho, cresce, 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 apoio a mão lá na minha lombar, ó, e empurro o meu bumbum para frente. E de novo, levo lá para trás, volto e empurro. Levo lá para trás, volta, empurra, leva lá para trás, volta e empurra. Isso. Aí a gente vai pensar em girar um pouquinho o tronco, ó.
pode até desapoiar, ó, e tirar o calcanhar do pé oposto. Olha para trás, olha para trás. E vai. Isso, mais uma vez para cada lado. E parou. Aí agora eu vou pensar em soltar um pouquinho mais o quadril. Então eu vou empurrar o quadril e empurrar para um lado e para o outro. Se antes eu tinha pensado no meu tronco, agora eu vou pensar no meu quadril. Então eu empurro para um lado e para o outro. E agora eu vou pensar no quadril para frente e para trás. Ó, quadril, 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 quadril. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. E agora um redondo bem grandão, ó. Um lado e para o outro. Isso. E parou. Leva o pé direito lá para trás e cresce o braço. Cresce, 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 cresce. Posso até pensar que o meu coração quer olhar lá para o céu. E aí mostra o coração lá para cima. Desce o braço. A perna que está lá atrás a gente sobe. E aí eu vou tentar puxar. Se não der, você faz aqui embaixo. E aí você pode movimentar e mobilizar um pouquinho o tornozelo. Se você conseguir, subiu e gira para um lado e para o outro. Isso. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Leva agora o pé esquerdo lá para trás, entrelaça os dedos, abre, 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 abre. Mostra o coração lá pro teto, lá pro céu. Volta, traz a perna para frente e gira um pouquinho o tornozelo. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E aí pode soltar bem o corpo, ó. Fazer uns balancinhos em todas as direções, bem soltinho. Pode soltar também um pouco a cabeça. Isso, pode se movimentar em todas as direções bem solto. Agora a gente vai pensar em aquecer um pouquinho a articulação de punhos e dedos. Por quê? A gente vai usar bastante essas articulações na nossa dança hoje. E como eu falei pra vocês, são as mãos que vão conferir essa beleza, que vão dar essa poesia, que vão trazer essa feminilidade, né? As mãos e os braços realmente vão trazer significado para nossa dança, né? Eles são super expressivos. Então a gente vai pensar nisso daqui a pouquinho, mas agora a gente aquece um pouquinho as nossas mãos. Então para os punhos, a gente vai entrelaçar os dedos e eu vou girar. Gira para um lado, gira para o outro. Isso, a gente vai aquecer um pouquinho os punhos. E aí a gente vai pensar, ó, em trazer os cotovelos lá pra cima. E aí eu vou pensar em trazer os cotovelos lá pra baixo. Cotovelos lá pra cima, pode até descer um pouquinho mais as mãos, tá vendo? E depois o contrário, cotovelos pra baixo. E aí a gente vai movimentar um pouquinho os dedos. Então eu vou fazer o movimento de abrir e de fechar as mãos. Isso aqui também é bem legal para você fazer em casa, porque além de ser, né, a nossa expressão, as nossas mãos, né, a gente precisa prevenir algumas doenças. Então esses movimentos com os dedos, eles são super importantes para a gente prevenir artrose, artrite. Então você pode fazer todos os dias esses movimentos. Aí agora a gente vai tipo dedilhar, ó, eu vou apertar um dedo e o outro. Isso. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um dedilhado mesmo. O que eu vou pensar? Em abrir os meus dedos, um de cada vez. Então eu vou pensar, ó, polegar, indicador, médio, anular e o mínimo. E aí eu fecho. Tá vendo? Tem uma sequência, ó. E volta. É super coordenativo isso. É bem legal de fazer. Aí você faz algumas vezes. Isso. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Movimenta bem os dedos. Agora a gente vai fazer um movimento com a mão também, a gente vai aquecer também um pouquinho a mão, que eu vou pensar assim, ó, que eu tenho que formar uma abóboda, ó, tipo um telhadinho, tá vendo? Com a mão, esses ossinhos, eles sobem. Aí, consequência, os dedos e o punho desce. Aí eu faço o movimento contrário, ó. Tchum, 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 tchum.
Só que dá uma força pra mão, a gente trabalha às vezes os músculos que a gente não tá acostumado. Então é legal a gente fazer, ó. Tchum. Tá vendo? E faz pro outro lado. Então, ó, vou subir os ossinhos, vou descer. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Você vai fazer algumas vezes esse movimento aqui. Vai imaginar que a sua mão tem que andar pelo teu braço. Então você pode apoiar o braço desse jeito, ó, e a mão ela vai caminhar, ó. Tchum, ela puxa. Ela puxa. Os dedos vão puxar de novo, ó. Os dedos vão puxar. Os dedos vão puxar. Os dedos vão puxar. Mais uma vez. Aí, a gente faz pro outro lado. Deixa como se fosse uma estradinha para sua mão caminhar e aí você anda. Isso. Vou fazer de novo. Os dedos, o que acontece com eles? Eles têm que ter um tônus, eles não podem ser super relaxados, mas também eles não podem ser muito endurecidos. Então o mais importante, isso é com a prática e com o treino. Conforme você for fazendo os exercícios, você vai achando esse equilíbrio entre o tônus, ele não pode estar rígido, extremamente rígido, e ele também não pode estar mole, né? Ele não pode estar sem tônus nenhum, porque senão a mão fica uma mão meio morta. E também não pode ser uma mão muito firme, porque ela tem que ter essa movimentação, mas ela não pode ser uma mão rígida, tá? E nem uma mão molenga, nem um braço molengo. Por isso é importante a gente pensar nesse tônus. Tanto que quando a gente começa a fazer aula, a gente começa a sentir muita dor no braço, porque a gente faz muitas posturas em que a gente fica estático. Braço, braço, a gente fica bastante tempo. Então, isso aqui pode ser que doa um pouquinho no começo, mas é importante treinar. Tudo bem? Com esse aquecimento, a gente já tá pronto, né? Você vai fazendo na tua casa, quantas vezes você puder. Com esse aquecimento, a gente já tá pronto para poder entender um pouco como é que funciona o braço. Porque a gente vai ter alguns posicionamentos na dança. Eu vou ensinar alguns muito simples, mas que se a gente fizer bem feito, já fica super bonito. Um outro movimento que a gente vai fazer também, a gente vai incluir agora o movimento do punho com aquele movimento do dedilhar dos dedos. Então, como é que vai ser isso? Eu vou primeiro girar, tá vendo? E aí eu deixo bem molinho, ó. Gira, gira o outro. Tá vendo que os dedos ficam relaxados? E aí, pra dar uma dinâmica, né, pra essa mão, a gente vai imaginar que é assim, ó. Eu vou pegar uma cereja com o meu dedo médio e o polegar, ó. E aí eu vou jogar a cerejinha. Pega a cereja e joga. Olha a mão. Os dedos bem soltinhos. Punho relaxado, cotovelo relaxado. Não precisa colocar força. Vamos fazer a outra, ó. Pega a cerejinha e joga. Pega a cerejinha e joga. E esse movimento já fica super bonito de eu fazer. Aí. Tudo bem? Esses são os movimentos super básicos que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer algumas posturas de braço. Depois a gente junta posturas de braço com os movimentos das mãos e dos punhos, tá bom? Posturas. Então a gente vai ter o que eu chamo de moldura, né? A gente fala na dança moldura para o nosso quadril. Então eu vou deixar os meus pés bem apoiados no chão, né? Faço aquela postura de bailarina. Eu deixo os braços do lado do corpo e ó, parece que eu inflo um pouquinho os meus cotovelos. Isso aqui dá um destaque bonito pro meu quadril. Se eu quiser fazer algum movimento, que eu quero dar uma moldura, fazer uma moldura pro meu quadril. Um outro movimento que a gente faz de moldura, que às vezes eu também quero mostrar o movimento do meu quadril, é colocar o meu braço lá pra trás. Então eu posso estar fazendo um tremido, ou posso estar fazendo algum movimento de perfil, e aí eu não deixo o braço aqui do lado que cubra o meu movimento. Eu faço essa moldura aqui, tá certo? E um outro posicionamento possível, né, pro meu braço, é esse braço na lateral, em que eu vou deixar o polegar e o indicador coladinhos e eu vou relaxar os meus cotovelos. É importante que os meus ombros também estejam relaxados, senão fica a dança desse jeito e fica super feio, né? Então, ó, eu empurro os meus ombros lá pra baixo, eu ativo o meu abdômen, eu ativo bem as minhas escápulas.
E aí eu tenho um posicionamento bem bonito do meu braço. Então a gente pode fazer esse posicionamento, a gente pode fazer esse posicionamento, ou pro outro lado. A gente pode fazer também esse posicionamento, trago para frente. Posso fazer os dois braços lá para cima, que também fica bem bonito quando eu quero descer ou fazer alguma coisa. A gente vai ter uma movimentação agora bem bonita, que é bem clássica também para dança oriental, que a gente fala que imita um braço de serpente. Então o que a gente vai fazer? É importante, a gente pode começar esse movimento pelo ombro ou pelo cotovelo. Para ficar mais fácil hoje, a gente vai começar pelo cotovelo. Então o que eu vou pensar? Que o meu cotovelo, vou deixar meus dedos relaxados, vou fazer só com o braço direito para vocês verem, ó. Cotovelo puxa, eu vou subir mais ou menos até a linha do meu ombro e depois olha o que o cotovelo vai fazer? Vai relaxar e meu braço vai descer. A mão, o punho, ele acompanha essa movimentação. Cotovelo e desce. Cotovelo e desce. Você treina várias vezes aí na sua casa. Agora pro outro lado. Cotovelo que puxa, como se eu tivesse uma cordinha puxando o meu cotovelo pra cima e agora a cordinha puxa o cotovelo pra baixo. A cordinha puxa o cotovelo pra cima, a cordinha puxa o cotovelo pra baixo. A cordinha puxa o cotovelo pra cima e puxa ela pra baixo. Mais uma vez. E aí então, vou fazer uma postura aqui de bailarina oriental para ficar mais bonito pra gente fazer esse exercício do braço. Eu vou subir, ó, os dois braços pelo cotovelo e vou relaxar. Cotovelo e desce. Cotovelo e desce. Cotovelo e desce. Você vai treinar algumas vezes, porque agora a ideia é que a gente consiga fazer de uma forma bem coordenativa. Enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um sobe, o outro desce. E esse aqui vai dar mais trabalho, porque é mais coordenativo mesmo. Então, como que você pode fazer? Sugestão. Você pode subir um, descer, subir o outro, descer. Sobe um e desce. Sobe o outro e desce. Porque depois a gente quer deixar o movimento bem orgânico, ó. Quando um desce, o outro sobe. Um e o outro. Um e o outro. Um e o outro. Um e o outro. Depois que eu treinar, eu posso fazer bem curtinho. Como se um movimento tivesse, um braço estivesse fazendo um movimento pro outro. Desceu. E agora que a gente já fez um pouco esse reconhecimento dos nossos braços, das nossas mãos, dos nossos ombros, a gente vai pensar um pouquinho em movimentos ondulatórios e sinuosos do quadril. Então a gente vai pensar, é importante a gente relembrar um pouco que sempre a gente vai ter como referencial as nossas cristas ilíacas. Esses dois ossinhos que a gente tem, os dois olhinhos que eu falo que são do nosso quadril. Então sempre como referência esses olhinhos pra gente conseguir fazer essa movimentação. Porque a gente trabalha na dança do ventre em muitos planos diferentes de movimento. Então pra um não se confundir com o outro e ficar uma coisa que não tem uma linguagem própria, a gente pensa o nosso corpo de acordo com essa referência quando a gente for fazer, principalmente quando a gente for fazer os movimentos do quadril, tá certo? A gente vai fazer hoje, a gente vai começar a pensar nesses movimentos ondulatórios e a gente vai fazer dois tipos de 8 hoje. Então a gente vai fazer um 8 que a gente chama que é o 8 deitado. Então o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que eu vou desenhar um 8 lá no chão. E eu vou ter que fazer o movimento desse 8 com o meu quadril. Então vamos relembrar o movimento de torção do quadril? Lembra que eu falei que a gente experimenta a coluna nessa posição vertical e a gente imagina esse eixo para fazer esse movimento? Lembra disso? Tá lá na primeira aula. Então eu vou girar, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer de perfil. Tá?
Então é a partir dessa referência que eu vou ter, que eu tenho uma mesa e o meu quadril tem que desenhar um 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro torcer o meu quadril, eu vou empurrar o meu quadril para frente, olha como eu transfiro o eixo do meu corpo. Vou empurrar o meu quadril lá para trás e aí o meu quadril já está direcionado para outra diagonal. Eu já empurro. Olha que transferência bonita a gente faz. Eu transfiro, eu transfiro. Eu transfiro, eu penso nessa torção. Já pode colocar um braço, a gente já aprendeu, né? A fazer um braço bonito, ó. Transfere, 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 transfere. Então a gente tá fazendo o 8 lá pra trás, ó, tá vendo? Meu quadril vai pra trás. Agora, a gente vai mudar um pouco o direcionamento desse quadril. Eu vou fazer esse 8 deitado, mas ele agora vem de trás para frente. Então, primeiro eu vou torcer o meu quadril direito como referência, nessa crista ilíaca, ó. Eu levo lá para trás, eu empurro e agora eu trago o meu quadril para frente. E aí eu transfiro. Transfere, 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 transfere. É importante ter essa transferência, né? Porque fica muito mais bonito o meu movimento. E outra coisa, mais pra frente, a gente vai poder fazer os movimentos deslocando. Então, se eu não tiver essa transferência, vai ficar difícil para eu fazer. Então, transfira. Pensa bem nessa transferência. Essa perna tá levinha. Aí eu trago pra frente. O outro 8 que a gente vai ter como referência também agora, a gente fala que é o 8 em pé. Então, eu vou desenhar agora um 8, ó, na frente. Então, como se eu quisesse desenhar um 8 na parede. Para esse movimento de 8, eu também vou ter que relembrar lá da minha primeira aula, que a gente tinha um movimento, lembra que é como se eu estivesse numa caixinha? Então, eu tô dentro de uma caixa e o meu quadril tem que descer e subir, ó. Tum, tum. Tá vendo? Esses dois ossinhos, ó, um sobe e um desce. Esse referencial é importante. Então, imagina que você tá dentro de uma caixinha, tem uma parede aqui, tem uma parede aqui, e o quadril só pode subir e descer. É o único movimento que ele pode fazer. Para isso, o joelho tem que estar relaxado, certo? Joelho relaxado. E agora, para fazer esse 8, a gente vai usar esse movimento do joelho e do quadril, da minha crista ilíaca como referência, para desenhar. Então, você pode, a princípio, tirar até os calcanhares do chão para te dar uma sensação de que o seu quadril tá subindo e descendo mais, não tem problema. Aí, conforme você for ficando mais craque, conforme você for desenvolvendo a sua dança, aí você já pode deixar o calcanhar mais apoiado. Mas agora não tem problema você desapoiar o seu calcanhar do chão. Então, eu vou começar pelo direito, ó. Desapoiei, ó, vou tirar o calcanhar. Tum, ó o quadril. Ele sobe. E agora eu vou fazer essa parte, uma bolinha do 8 para esse lado. Desce, desce, desce o quadril. Olha o outro, o que acontece? Já tá subindo. E aí eu empurro lá pro outro lado. E aí o outro. Desce, 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 desce. Pra baixo, pra baixo. E o que é importante aqui? A gente está falando de um outro plano de movimentos. Então, eu não vou torcer o meu quadril, por enquanto. A gente só está falando de um plano. Então, imagine que agora você tem uma parede aqui na frente, uma parede aqui atrás, você está bem estreitinho e só esse movimento do quadril que é possível. Aí você pode até colocar um bracinho. Aqui também fica bonito. Lembra daquela moldura que eu falei pra vocês? Eu posso fazer aqui. Certo? Esse é um dos 8. O outro 8 que eu vou fazer
eu vou fazer um movimento inverso. O meu quadril agora, ele vai ter essa intenção de subir. Então eu vou ter que primeiro fazer o quê? Descer o meu quadril. Então, eu vou usar de novo a minha crista ilíaca como referência. Então, ó, vou dobrar o meu joelho e meu quadril vai despencar. Pum! Eu empurro o meu quadril pro lado e pra cima. Esse já desceu. Baixo, pro lado e pra cima. Tá vendo que o joelho fica bem soltinho? O joelho fica bem solto. E se preocupe com o movimento do seu quadril. Subindo, subindo. Ai! E agora a gente vai fazer uma sequência coreográfica fazendo os braços, alguns dos braços que a gente fez hoje na nossa aula e também treinando um pouquinho, acrescentando o movimento dos oitos. Eu vou passar primeiro a sequência, o que a gente vai fazer com os braços e depois a gente monta isso na música como forma de coreografia. Então, eu vou posicionar o meu corpo na diagonal, os dois ombros aparecem e eu sempre deixo fechadinha a minha perna e apoio, tá vendo? Essa posição aqui. Apoio o metatarso, os dedos na frente, né? Não tenho essa intenção de sentar na perna de baixo, pelo contrário, é para crescer, ficar com uma postura bonita de bailarina. E aí a gente vai começar com os braços, a gente vai subir os dois braços primeiro. Eu vou subir os dois braços e vou descer pelo cotovelo. Sobe os dois e desce. E aí a gente vai fazer, lembra daquele movimento que a gente faz de pegar a cerejinha? Eu vou fazer subindo o braço, olhando e descendo. Vou fazer 2 vezes. Sobe o braço e olha e desce. Aí a gente vai fazer aquele movimento da minhoquinha, o movimento da folhinha e desce. E de novo. Caminha e desce. E de novo, caminha e desce. E aí a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Eu vou trocar a base com charme, ó. Troca, passa pra trás e vem pro outro lado. A gente não vai fazer os dois braços, a gente vai fazer só o movimento de pegar a cerejinha. Sobe pela frente e o olhar, ele acompanha, tá vendo? A cabeça acompanha. E vem pra frente. Isso aqui dá mais expressão ainda para nossa dança. E aí eu vou passar fazendo aquela mão da folhinha, da minhoquinha, 3 vezes. 2, 3. Aí eu vou trocar a base de novo. Troquei a base, vou trazer as 2 mãos juntinhas na frente e eu vou abrir. E eu vou descer. E de novo, vem, abre e desce. E aí eu vou fazer o movimento até a metade desse de subir pelo cotovelo. E descer, subir, descer, subir. A gente faz 4 vezes, descer. E aí eu subo uma de cada vez e desce. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Daqui, terminei, vou juntar os meus 2 pés e vou fazer o 8 pra frente. Esse primeiro braço, eu vou deixar em forma de moldura. Então eu vou trazer, vou lá pra trás e trago pra frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou mudar agora o quadril lá pra trás e olha agora onde vem a mão, ó. Que chique. Vem aqui na cabeça, eu empurro o quadril lá pra trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subi meu braço, eu vou descer o meu quadril. Agora aquele outro 8 em pé. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e vou subir. 1, quando eu subo, 2, o braço, 3, 4 e desce, 5, 6, 7, 8 e uma pose bonita para finalizar. Essa vai ser a nossa sequência.